Não é porque você não tinha outras opções, ou quem sabe outras agendas, mas você foi inteligente e escolheu a melhor parte, e essa parte não será tirada. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, música, orquestra, por tudo que ele cantaram, os nossos obreiros e também os nossos dirigentes de congregações. Sempre temos aqui um grande grupo, parece que diminui um pouco, mas Deus sabe todas as coisas. Por gentileza, abra a sua Bíblia. O livro de Tiago, no seu capítulo 1 e o verso de 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Diga todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Diga todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Diga comigo, falar é prata. É prata. E ouvir é ouro. O que você prefere, ouro ou prata? Não seja pronto para ouvir. Vocês conhecem muito bem essa frase. Meus irmãos, hoje, pela manhã, orando a Deus, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Me permita dizer, irmãos, culto de ensino não é culto do repertório, que nem do repertório. É culto para reflexão. Vocês concordam comigo? Nós não vamos refletir livros seculares. Nós vamos refletir a Bíblia, a palavra de Deus. Nós encontramos, irmãos, vários homens com o nome de Tiago na história do Novo Testamento. Tiago, filho de Alfeu, irmão de João, que era um pescador, e foi chamado por Jesus para ser seu seguidor, para ser seu discípulo. Este é um deles. Encontramos também Tiago, filho de Alfeu, que foi outro discípulo, mas nós sabemos muito pouco sobre a sua história. Também Tiago, pai de Judas, o discípulo, e está lá em Lucas 6,16, esse não sabemos quase nada sobre a sua vida, mas também encontramos o Tiago, que é o irmão do nosso Senhor Jesus, que parece não ser um candidato mais provável à autoria desta carta. E ele se tornou líder, irmão, da igreja de Jerusalém em um período muito difícil, extremamente difícil. E em Gálatas 2,9, Paulo chama de coluna. Não há registro algum na Bíblia, mas segundo a tradição de Tiago, ele foi martirizado, era no ano de número 62 depois de Cristo. Diz que os fariseus de Jerusalém odiavam tanto, de tal modo, por causa dos seus testemunhos, que jogaram ele do templo para baixo. Dizem que o espancaram até ele não se morresse como porretes. Dizem que ele morreu orando pelos seus algozes, pelos assassinos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele morreu e as últimas palavras foram essas: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Ele aprendeu isso com Jesus. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o verso número 60, nós vemos também que Estevão foi o primeiro mártir da história, e ele, quando estava também morrendo, a Bíblia diz que ele pediu para que não imputasse, ou seja, não colocasse o pecado sobre aqueles que o mataram também. E a Bíblia diz que ele perdoou os seus algozes. A tradição afirma que ele era um homem de muita oração. Muita oração. O que explica a sua ênfase sobre o tema em sua epístola. Dizem que ele orava tanto que ele tinha os joelhos cruzos como o de camelo. Hoje nós vimos e temos visto muitos livros escritos com relação à oração, mas pouco se ora. Vocês concordam comigo? Há muita gente ensinando sobre oração, mas poucos oram. Essa é a verdade. Ele escreve essa carta, irmãos, para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Essa designação era usada para identificar os judeus que moravam fora da Palestina. Os motivos pela qual ele escreve era pela falta de maturidade do povo. Muitos não viviam de acordo com a profissão da sua fé. Tem um outro problema, irmãos, que eu acho muito sério e que também tem a ver com os nossos dias. Outro motivo era que o mau uso da língua estava causando sérios problemas e conflito na comunidade. Eu costumo dizer, irmãos, que Tiago, ele foi, porque vamos dizer assim, ele era formado e parece que ele tinha mestrado, doutorado em línguas. Né? Ele conhecia muito sobre língua. E vamos lá. Irmãos, o assunto que nós estamos trazendo aqui hoje é um assunto, irmãos, que não afetava a comunidade daquela época, mas ela afeta a comunidade nos dias do que éramos também. Isso é uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado em nossa comunidade evangélica, irmãos, é o mau uso da língua. Eu vou repetir, é o mau uso da língua. Nós temos muitos assuntos, irmãos, para tratar com relação à língua. Existem assuntos. Existem assuntos até mesmo psicológicos e outros assuntos. Mas eu entendo, irmãos, que hoje, nos nossos dias, um dos assuntos que nós, inclusive os pastores, não devemos descuidar é com relação, irmãos, à comunicação. Para que essa comunicação ela precisa ser uma comunicação inteligente, respeitosa, harmoniosa, e não pode, irmãos, faltar o mais importante, que é a graça. Nós temos que falar a verdade, sim, mas falar com graça. Não podemos omitir muitas das vezes de falar a verdade. E um dos pontos, irmãos, que eu entendo que é importante é o que nós vamos tratar hoje aqui. Há um texto muito forte que está escrito em Provérbios, capítulo 18, e versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas das vezes nós ferimos as pessoas, irmãos, muito mais com a língua do que com uma agressão física. Os irmãos concordam comigo? Existem pessoas, irmãos, que se feriram de uma tal forma que não conseguem se levantar mais. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Tem pessoas que foram feridas dentro das nossas igrejas. Isso é comum você encontrar alguém que recebeu uma palavra e não conseguiu se recompor, não conseguiu se levantar. A Bíblia diz que é mais fácil. Não vou poder para frente, eu vou falar aqui. A Bíblia diz, irmãos, que a língua, o próprio Tiago diz que ela é peçonhenta.
ela tem veneno e é capaz de destruir os relacionamentos. A Bíblia fala também que é como uma flecha, arma de curta distância. Diz também que ela é como flecha, arma de longa distância. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, ao proferir as palavras. Quantos filhos feridos, quantos cônjuges feridos, quantos líderes feridos, quantos liderados feridos também. Constantemente somos tentados a reagir de maneira inoportuna, agressiva, a uma ofensa, uma crítica que nos atinge no meio social. Quantas famílias não falam há anos porque se sente ofendida por uma palavra? A Bíblia diz que é mais fácil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. Eu vou repetir, isso é em Provérbios 18:19. É mais difícil, reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortalecida. Não posso deixar de dizer, a forma como nós lidamos com a ofensa determina o nosso futuro. Eu vou repetir essa frase. A frase, ou seja, a forma como nós lidamos com a ofensa, ela vai determinar o nosso futuro. Você pode dizer amém nessa noite? Talvez, irmão, essa palavra ela não vai ter muito glória a Deus, muita aleluia, mas nós precisamos repensar. Nós estamos vivendo um tempo de muita intolerância. Vou repetir, nós estamos vivendo um tempo de muita intolerância. A pessoa tolera, irmãos, o patrão na empresa, porque se não tolerar, ele é mandado embora. Ele tolera os amigos, mas quando chega em casa, ele não tolera a esposa, ele não tolera os filhos, irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Somos desafiados todos os dias a comunicar com graça. Significa falar de maneira bondosa, ainda que essa pessoa não mereça esse tratamento. E nesse momento temos que abrir mão da nossa velha natureza. Eu quero refletir com os irmãos sobre esse assunto. Primeiramente, diga que precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Repito comigo, precisamos aprender a ouvir com mais atenção. E eu digo, todos nós temos necessidade que alguém nos ouça. Repita de novo, todos nós temos necessidade que alguém nos ouça. Olha o que Tiago diz, que devemos ser pessoas prontas para ouvir. Ele está nos dizendo que a boa comunicação não começa com a boca, e sim com os ouvidos. Você já conversou com alguém e essa pessoa não consegue te ouvir? Ela te atropela. Você já conversou com alguém assim? Você está conversando com alguém, daqui a pouco você não terminou o assunto, ela te atropela. Por quê? Essa pessoa não está pronta para ouvir. O que é que o Tiago está dizendo aqui, irmãos? A boa comunicação, ela tem a ver com a prontidão para ouvir e a sentadinho para falar. Quando dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem valor, prioridade para nós. A palavra pronto, irmãos, interessante que no original ela quer dizer táxi. Diga táxi. Diga táxi. Ou seja, um carro pronto a nos atender logo que chamamos. Deus nos fez com duas conchas acústicas, sim ou não? E apenas uma língua que possamos ouvir mais e falar menos. Eu tenho aprendido, irmãos, que falar, eu digo aqui, se quer prata, que ouvir é ouro. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, capítulo 15, verso 1, por favor. Provérbios, capítulo 15, e o verso número 1.
Nós estamos aqui no estudo bíblico, por gentileza, alguém pode ler, por favor? 15 versos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha, a palavra, a minha tradução diz que a palavra gentil, que quer dizer calma, branda e com graça, desvia o furor. Mas a palavra ríspida, dura e sem a graça, desperta a ira. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Na realidade, irmãos, nós precisamos também aprender a falar com mais amor. Eu vou repetir aqui. Nós precisamos aprender a falar com mais amor. Eu vou repetir uma coisa aqui, irmãos. De novo. Nós precisamos aprender a falar com mais amor. Uma comunicação harmoniosa depende da capacidade de falar com mais amor. Precisamos aprender a falar. Diga comigo a coisa certa, na hora certa, com motivação certa. Às vezes pecamos, não a respeito do que falamos, e sim como falamos. Eu vou repetir uma coisa, eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Quando nós estivermos precisando criticar alguém, que a crítica faz parte. Eu sempre digo, se você não quer ser criticado, não faça nada na igreja. Você entendeu? Se você não quiser ser criticado, não faça nada. Chega na igreja, você no último banco e termina o culto, irmão, você corre embora. Agora, a partir do momento que você se predispõe a fazer alguma coisa para o reino, seja qualquer coisa, até mesmo varrer uma igreja, limpar um banco, limpar um banheiro. Irmãos, alguém vai chegar e fazer assim, shh. E já vai lembrar de quem, irmãos? De quem faz a limpeza. Então, se nós não quisermos ser criticados, não faça nada. A partir do momento que você se lança na dianteira, você vai receber crítica. Amém? Quantos lembram de Maria? O que Maria pegou? Maria pega um perfume caríssimo. O que ela faz? Ela faz o que, irmãos? Ela joga esse perfume onde? Nos pés de Jesus. Ninguém nunca fez nada. Você já viu, irmãos, aquela situação? Esses tempos atrás, alguém me procurou e dizendo, pastor, eu vi uma situação que precisava resolver na igreja, ajudar alguém, enfim. Ela falou, e ninguém fazia isso. Quando eu fiz, começou alguém me criticar. Você lembra de Maria? Fala com Maria de Judas. O que Judas fez quando ela pegou e derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus? O que Judas fez? Para que tanto desperdício? Poderia ter vendido por 300 dinheiro e repartido com os pobres. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela crítica de Judas contaminou os discípulos. Porque a crítica não começa com daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 3, daqui a pouco é 4, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 30, e vai para a porta, só para o altar, irmãos, é um veneno no planeta. Nós precisamos de fazer colocar freio, e nós precisamos orar mais e falar menos. Nós
pronto para ouvir e longânimo, tardio para falar. Nós estamos no culto em si. É a crítica, não tem que ser isolada. Você elogia em público, mas para criticar, irmãos, chama no canto, conversa. Não deixa que isso as pessoas ficam sabendo, não. Aleluia, glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Existe um bendito celular, né? Existe um bendito telefone que trabalha muito, irmãos, nessa esfera. Eu vou repetir aqui. Existem muitas comunicações que trabalham muito nessa esfera. Eu vou dizer uma coisa aqui. Quando, irmãos, alguém te ligar para criticar e falar mal de alguém, corta esse negócio. Corta isso. E diz: olha, vamos orar. Vamos orar. Irmãos, a Bíblia diz: edificai-nos uns aos outros. Eu vou repetir: edificar uns aos outros. A crítica não edifica. A crítica joga para baixo, destrói a pessoa. Cadê o sentimento de suportar? A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. É o que a Bíblia diz. Quando você lê 1 Coríntios 13, a Bíblia diz: suporta. O amor tudo suporta. E nós precisamos suportar. Irmãos, tem pessoas que não fazem. Eu disse, tem pessoas que não têm predisposição para fazer, mas irmãos, critica todos aqueles que fazem. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, todos aqueles que não damos. Quando você criticar o cônjuge, o filho, não demonstre, irmãos, arrogância, não gesticule demais, não aponte o dedo, use o tom de voz baixa, até porque ninguém é perfeito. Amém? Um dos propósitos do livro de Cantares de Salomão é cantar o amor de Salomão por a sua vida. Sim ou não? O amor em Cantares, irmãos, ele é abundante. Permita eu falar isso aqui, sem deixar de ser santo. Ele oferece princípios que podem promover a verdadeira felicidade na vida conjugal. Vamos para os casais aqui agora. Um versículo que me chamou muita atenção, que está escrito ali em Cantares, você já pode abrir aí. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. Cantares 4 e 7. Vamos no estudo. Cantares 4 e 7. O que diz aí? O que está escrito aí, por gentileza? Olha o que Salomão, olha a declaração que ele faz para a sua vida. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Ô Sunamita, ele olha para ela e diz: eu estou falando em língua. Você é toda formosa. Ponto. Em ti não há defeito algum. O que você não usa dessa declaração? Pensa no homem romântico, ao estranho. Mas, irmãos, essa mulher não tinha defeito? Tinha defeito. Só que ele não olha para o defeito, ele olha para as virtudes. As virtudes dela cobriam o defeito dela. Irmão, será que a pessoa que às vezes nós nos predispomos a criticar, a falar mal, será que essa pessoa não tem coisas boas? Será que a pessoa não tem virtudes para que você possa exaltar? Irmãos, quando você olha a virtude de alguém que tem defeito, porque todos nós temos defeito, quando você olhar a virtude, você vai entender
Ouvi uma frase há um tempo atrás que diz assim: é mais fácil pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de ferro. É mais fácil pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de ferro. Segundo lugar, Tiago diz que precisamos ser tardios em falar. É Paulo que nos alerta também que devemos falar a verdade com amor. A palavra grega que Tiago usa para tardio é, diga comigo, brades. Diga brades. Essa palavra é usada para descrever pessoas que têm um raciocínio lento. Diga comigo. Essa frase é usada para dizer de pessoas que têm um raciocínio lento. Não tem pessoa que pensa para falar. Aquele raciocínio lento é o significado dessa palavra brades. Tardio para falar. Ou seja, são pessoas, diga comigo, são pessoas que demoram muito para falar, pensam muito. É preciso. Olha o que diz Aristóteles. Diga comigo, o sábio nunca diz o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que vai falar. Quantos podem dizer amém? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas tudo que ele vai falar, ele pensa uma, duas vezes antes de falar. Você vai ferir alguém, você vai machucar alguém. Que o Senhor possa nos ajudar essa noite. Hoje eu tenho lutado muito para dominar minha língua, porque não é fácil. Eu disse, não é fácil. Quantas vezes nós, irmãos, abrimos a boca e falamos sem pensar e ferimos pessoas. Eu vou repetir: é mais fácil conquistar toda uma cidade do que o coração ferido. O coração ferido, irmãos, você não fere ele com murros, você fere ele com a língua. Diga, ai, ai, ai. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter inteligência emocional, falar a hora certa, falar a coisa certa, ser equilibrado. Aqui os pastores, quantas vezes, irmão, você tem vontade, até mesmo pelo exercício da autoridade, você está no campo do autoritarismo, e às vezes no público você joga uma indireta para alguém. Aí todo mundo, olha, eu sei para quem o pastor está falando isso. E às vezes não é nem direta, é uma direta. Irmãos, eu já disse aqui, falo, púlpito não é lugar de jogar indireta. Púlpito é lugar de pregar a poderosa, inerrante palavra de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Nós estamos no púlpito para ser edificados. Quando você fala a verdade da palavra com amor, você tem resultados positivos. 80% dos problemas da igreja você resolve no púlpito através da palavra. Não é o teu achômetro e não é o meu achômetro. É com o poder da palavra. Porque a palavra de Deus, eu disse, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de Deus une, que penetra até a divisão da alma do espírito e das juntas de medula, é apta para discernir os pensamentos dos homens. Ah, pastor, eu tenho sangue de Daniel. Pastor, eu tenho sangue de Maria, irmãos. E o sangue de Jesus passa por lá. E o domínio próprio, que tem a ver com
fruto do Espírito e o domínio próprio, irmãos. Nós precisamos exercer todos o fruto do Espírito. E um deles é domínio próprio. Sim ou não? Sim ou não? Meu querido, o Evangelho é confrontador. Quem quiser ser confrontado, não vem para o Evangelho. Ah, pastor, eu não vim aqui para ouvir isso, não, mas é o que Deus tem para nós, para mim, para você, porque antes de falar com você, Deus falou comigo, no meu coração. E nós precisamos dominar isso. Eu vou repetir, nós estamos vivendo numa época de muita intolerância. E nós precisamos refletir a palavra de Deus. Outros meios, irmãos, estou encerrando, que podem distorcer completamente o sentido daquilo que falamos, diga cinismo. Diga cinismo. Ou seja, é fingir que não está ouvindo. Também acaba, irmãos, nos ofendendo. Expressão facial, você está conversando com alguém. Expressão facial. Diga, pouco caso. Ou seja, aquilo que você está falando não está tendo significado para alguém. Não tem importância para alguém. Por exemplo, irmãos, nós como pastores, aqui os pastores, nós temos muita dificuldade. Às vezes tem um culto, vem falar com você 2, 3, 4, 5. E na realidade nós queremos dar uma atenção personalizada para todas essas pessoas. Fala que ela fala, pastor, eu não falo com o senhor porque tem muita gente também. Eu não falo assim também. É assim que fala. Tem muita gente, então eu vou embora. E às vezes liga para a gente depois e dá uma atenção melhor. Mas não é porque a gente não quer dar atenção. Não é porque aquela pessoa não tem importância. É porque a demanda é muita. A demanda é muita. Mas, irmãos, por isso que às vezes as pessoas marcam com a gente fala na sala e fica tudo certo. Então ela sai a cabeça, compra, às vezes, machucam mais do que a palavra raspa. Né? Agora, abra sua Bíblia aí, nós estamos encerrando já, conclusão. Isaías, capítulo 50, e o verso de número 4. Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. O que aconteceu? O Senhor Deus, ele está falando do profeta, me deu uma língua erudita para o quê? Para o quê? Para que eu possa dizer alcançar, uma boa palavra para alcançar. Meus irmãos, essa palavra erudita, ela tem a ver com instruída, doutrinada e sábia. O que Tiago diz? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça a quem? A Deus, que dá a todos deliberadamente, não lança no rosto. Olha aqui para mim. Conhecimento e sabedoria. Aonde se adquire o conhecimento? Nos bancos, nos primeiros anos de escola, no colégio, nos bancos da universidade, você adquire conhecimento. Mas, meus irmãos, é importante o conhecimento, sim, mas a sabedoria, ela está acima. Eu quero te perguntar aqui nessa noite: quantas vezes você orou pedindo, Deus, me dê sabedoria? Sabedoria para lidar com as coisas diárias. Nos relacionamentos pessoais e interpessoais, nós precisamos de sabedoria. Não adianta você chegar e não com 20, 30, 40, 50 diplomas, ter mestrado, ter doutorado, tem tanta coisa, mas às vezes não tem sabedoria. Eu vou dizer, irmãos, hoje
um dos grandes problemas que nós temos, presta atenção aqui, com relação à liderança, é a dificuldade do relacionamento. Eu vou falar aqui de uma pesquisa, olha aqui para mim. Há uma pesquisa em que as empresas, quando vai contratar um funcionário, ela visa muito mais a questão do relacionamento daquela pessoa com a empresa do que o conhecimento que ela tem daquela profissão. Paz, meus irmãos, 87%, ou seja, 83% a empresa vai analisar como aquela pessoa se relaciona com a outra. E 17% tem a ver com o profissionalismo dele. Quem está me entendendo aqui, diga amém? Porque tem pessoas, irmãos, que são bons profissionais, mas não conseguem relacionar com seus funcionários, com seus subalternos e com irmãos, as pessoas a qual Deus colocou para que ele pudesse governar sobre ela. Quantos casamentos, irmãos, se acabam? O problema é dinheiro. E nem outra coisa qualquer, é uma traição. Mas é a questão do relacionamento. É a questão, irmãos, do tratamento verbal um com o outro. Acaba o casamento por causa disso. Nós precisamos de mais paciência para suportar, irmãos, as fraquezas dos nossos irmãos. A Bíblia não manda fazer isso? Precisamos ter mais paciência. Eu li uma pesquisa sobre separação de casais, sobre problemas de separação, de questão de divórcio, como é que as pessoas chegam no advogado para divorciar. Eu fiquei assim um pouco interessado nesse assunto, fui pesquisar. O problema maior não é adultério, o problema maior não é a falta de dinheiro, tem viagem, tem tanta coisa. Mas para, meus irmãos, eles queriam dizer: olha, nós não nos suportamos mais um no outro, não conseguimos olhar um no outro, nós discutimos o tempo todo, discutimos até domingo. Meus irmãos, e isso não é só lá fora, não. Isso é aqui dentro também. Irmãos, que Deus tem misericórdia de nós. Olha o que Tiago diz: prontos para o e tadinho para falar. Respira fundo, meu irmão. Respira fundo, meu irmão. Pastor, você está pensando que é fácil? Em algum momento eu falei que isso é fácil? Peça graça a Deus. Peça graça, Senhor, para que Ele dê sabedoria para nos relacionar com as pessoas. Eu não sei se é isso que você viu ouvir essa noite, mas é o momento que Deus queria para a igreja essa noite. O sobre a Deus não é fácil. O mundo vai ser não é fácil. Quando tem paciência, a gente está dirigindo e de repente você não tem muito a ver com isso. É uma impaciência, uma intolerância tão grande. É um fechando o outro, é um deixando para brigar com o outro. E às vezes até crente, está escrito lá no vidro do carro: o Senhor é meu pastor. Está escrito lá na frente: o Senhor é minha luz. E tanta coisa mais. Eu te amo, Jesus. E descendo para brigar, irmão. É uma paciência tão grande. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E esse tudo se fez novo. Tudo
do superpovo. Irmãos, é da cabeça aos pés. É a cabeça, é os olhos, é o nariz, é o ouvido, é a língua, é o braço. E aqueles que pedem 5 minutinhos para Jesus, mas 5 minutinhos para você acertar um negócio. Irmãos, ser cristão é uma luta constante, carne e espírito. Velha natureza e nova natureza. Você lembra de Paulo? Estou encerrando. Paulo, o que Paulo disse? O bem que eu quero, isso eu faço. Isso eu faço. Isso, o bem que eu quero, isso não faço. E o mal que eu não quero, isso não faço. Aí, irmãos, eu não sei se você já fez a oração de Paulo. Maldito homem que sou! Você já fez essa oração, não? O que Paulo disse? Sempre Deus? Então faça essa oração. Paulo, irmãos, a luta era tão grande, ele disse: maldito homem que sou. Que Deus tenha misericórdia de você, que tenha misericórdia de mim, que tenha misericórdia de nós. Prontos para ouvir. 2 conchas, umas maiores e outras menores. Prontos para ouvir e lembrando para falar. Amém? Amém. Deus abençoe você. Vocês estão dando